Olá e bem-vindo ao Waytech. Hoje exploramos a história de um país já riquíssimo graças ao petróleo, a Noruega, que parece ter descoberto um recurso talvez ainda mais estratégico. Na região agrícola de Rogaland, geólogos identificaram uma concentração de rocha fosfática de dimensão inédita. Esse depósito poderia pesar mais do que o ouro negro na economia mundial. A Noruega pode se tornar o árbitro da segurança alimentar e da transição energética graças ao fosfato? E esse potencial tesouro é uma bênção duradoura ou uma bomba relógio ambiental? Para entender o que está em jogo, voltemos brevemente à história petrolífera norueguesa. Em 1969, a descoberta do campo de Ekofisk, no Mar do Norte, mudou o destino do país, que passou de uma economia baseada na pesca para de um dos produtores de hidrocarbonetos mais influentes do mundo. O ouro negro, administrado com prudência, alcançou cerca de 1,7 trilhão de dólares em ativos em 2025 e continua sendo o maior fundo soberano do mundo. Essa gestão previdente permitiu que o país se preparasse para a era pós-fóssil, ao mesmo tempo que permanece um grande exportador de petróleo e gás. Após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os preços da energia dispararam e as receitas provenientes dos hidrocarbonetos noruegueses atingiram níveis recordes em 2022, fortalecendo ainda mais esse fundo. Paralelamente, a Noruega já avança em uma transição energética acelerada. Ela tributa o carbono desde os anos 90 e começou a eletrificar parte de suas plataformas offshore para reduzir as emissões associadas à produção de petróleo. Mas é principalmente nos transportes que a mudança é espetacular. Em 2025, cerca de 96% dos carros novos vendidos no país são veículos elétricos a bateria. Um recorde mundial que praticamente põe fim aos carros novos com motor a combustão no mercado norueguês. Essa virada é facilitada por uma matriz elétrica com mais de 90% proveniente de hidrelétricas, o que dá à Noruega uma das matrizes mais descarbonizadas do mundo. A descoberta de um minério estratégico agora lhe oferece a oportunidade de completar esse paradoxo, continuar sendo um gigante energético, mas desta vez no centro da transição, e não dos combustíveis fósseis. É nesse contexto que a palavra fosfato ganha destaque. Estima-se que cerca de 80 a 90% do fosfato extraído no mundo seja usado para fabricar fertilizantes fosfatados, um dos 3 nutrientes principais, junto com o nitrogênio e o potássio, necessários para manter a produtividade dos solos e alimentar uma população mundial de mais de 8 bilhões de habitantes. Sem esse aporte, os rendimentos agrícolas despencariam em muitas regiões. Hoje, o fosfato tem um duplo valor estratégico. Ele continua essencial para a segurança alimentar global, mas também se tornou peça-chave na transição energética, especialmente por meio das baterias de lítio-ferro-fosfato, LFP. Essas baterias, cada vez mais utilizadas em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia renovável, são apreciadas por sua boa durabilidade, estabilidade térmica e menor dependência de metais mais raros ou caros, como cobalto e níquel. O fosfato também é utilizado em certos processos ligados a painéis solares e a eletrônica avançada, reforçando ainda mais a sua dimensão estratégica. O problema está na distribuição muito desigual desse recurso. Marrocos e o Saara Ocidental concentraram sozinhos cerca de 50 bilhões de toneladas de reservas, o que os torna, de longe, a principal potência fosfática do mundo. China, Egito, Tunísia e Rússia também dispõem de reservas significativas. Mas a Europa é altamente dependente de importações para os seus fertilizantes e parte de suas indústrias. Essa vulnerabilidade ficou evidente quando a China começou a limitar suas exportações de certos produtos fosfatados a partir de 2021 para proteger o seu mercado interno e sua própria segurança alimentar. A União Europeia reagiu reconhecendo oficialmente a ameaça estratégica que uma interrupção no fornecimento representaria para a agricultura e a indústria. É nesse vazio estratégico que a Noruega, por meio da empresa anglo-norueguesa Nord Mining, entra em cena. Em Rogaland, a empresa anunciou ter identificado um gigantesco depósito de rocha fosfática, associado a concentrações notáveis de vanádio e titânio. As estimativas publicadas indicam um potencial de pelo menos 70 bilhões de toneladas de rocha fosfática, número que, comparado às reservas mundiais conhecidas no início dos anos 2020, em torno de 70 a 75 bilhões de toneladas segundo diversas análises, poderia praticamente dobrar as reservas globais acessíveis, caso seja confirmado e economicamente explorável. Esse depósito poderia contribuir para atender uma parcela significativa da demanda mundial de fósforo para fertilizantes, baterias LFP e determinadas tecnologias da transição energética por várias décadas.
Nesse cenário, a Europa enxerga a oportunidade de reduzir sua dependência de fornecedores politicamente mais sensíveis. Além disso, os mesmos depósitos contêm vanádio e titânio, dois metais críticos para a indústria aeroespacial, a defesa, certos tipos de baterias estacionárias e diversas ligas de alto desempenho. Atualmente, esses metais são produzidos majoritariamente por países do BRICS, como China, Rússia, Brasil e África do Sul, o que reforça o interesse em contar com uma fonte alternativa em um país politicamente estável. O surgimento de um aliado como a Noruega nesse papel é, portanto, visto como um grande trunfo para a segurança das cadeias de suprimento ocidentais. No entanto, a geologia é apenas o começo da história. Extrair fosfatos em larga escala é tecnicamente complexo e levanta grandes desafios ambientais. A produção de ácido fosfórico, base da maioria dos fertilizantes fosfatados, gera enormes quantidades de resíduos chamados fosfogesso. Esse resíduo pode conter traços de elementos radioativos naturais, como rádio e urânio, além de metais pesados. Para cada tonelada de ácido fosfórico produzida, várias toneladas desses resíduos se acumulam, formando pilhas de gesso que podem atingir alturas consideráveis. O exemplo da Flórida ilustra bem os riscos. Nas últimas décadas, montes de fosfogesso sofreram colapsos ou vazamentos de águas contaminadas. As autoridades americanas consideram esses depósitos radioativos demais para serem simplesmente enterrados, o que obriga sua manutenção a céu aberto sob monitoramento caro e de longo prazo. A Noruega, que cultiva a imagem de campeã verde e possui metas climáticas ambiciosas, não pode se dar ao luxo de ser associada a colinas de resíduos tóxicos em seu território. O país já desenvolve projetos de captura e armazenamento de CO2 nos campos do Mar do Norte e aposta em sua eletricidade amplamente descarbonizada para limitar a pegada de carbono de suas novas indústrias. Nesse contexto, a Nord Mining e suas autoridades norueguesas destacam a ideia de uma exploração responsável, baseada no uso intensivo de eletricidade de origem hidrelétrica e, no futuro, em tecnologias de processamento avançadas para reduzir o volume de resíduos e valorizar ao máximo o gesso produzido. O objetivo declarado é claramente se diferenciar das práticas mais poluentes observadas em outros lugares, integrando desde o início exigências climáticas e de radioproteção. Do ponto de vista simbólico, esse depósito já está no centro de dois desafios vitais: a segurança alimentar, por meio dos fertilizantes, e a transição energética, por meio das baterias e de certas tecnologias de baixo carbono. No plano econômico, o sucesso dependerá da rapidez, da rentabilidade e da responsabilidade da produção. Os números espetaculares de reservas e de valorização pressupõem uma exploração ao longo de várias décadas, mas a realidade da mineração é lenta. A Nord Mining fala em um horizonte de vários anos, ou até uma década, antes de uma produção industrial significativa. Tempo necessário para realizar estudos de impacto, obter autorizações e construir as infraestruturas. A Noruega tem a vantagem de sua geologia e de sua estabilidade política, mas também a obrigação de mostrar que pode fazer melhor, do ponto de vista ecológico e político, do que o modelo extrativista tradicional. Esse novo capítulo é, portanto, um teste em escala real para a Noruega. Se conseguir explorar esse tesouro de fosfato, vanádio e titânio, respeitando seus compromissos climáticos e ambientais, poderá se tornar um fornecedor-chave da transição energética mundial, ao mesmo tempo em que reforça a segurança alimentar e industrial da Europa e de outras regiões do mundo. Mas se a gestão desse recurso esbarrar em conflitos de interesse ou em problemas ambientais mal administrados, a Noruega descobrirá que certas riquezas minerais são quase tão difíceis de gerir de forma limpa quanto um poço de petróleo em plena tempestade. Como sempre com os recursos naturais, a verdadeira questão não é apenas o que se tem sob os pés, mas o que se decide fazer coletivamente com isso. E assim concluímos essa análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou do vídeo, não hesite em deixar um like e comentar sua opinião sobre essa situação. Novos episódios estão chegando em breve, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até muito em breve!